Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer toda semana um tema relevante, importante e aplicável para você que trabalha com o método Pilates, que trabalha com o movimento ou que gostaria de iniciar a sua formação no método. Se você tem nos acompanhado, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos, ativar as notificações e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. O tema da aula de hoje é um tema pesquisas atualizadas no método Pilates e quais foram as contribuições científicas que o método Pilates vem recebendo da ciência. Então, o objetivo dessa aula hoje é a gente entender como estão os estudos acerca do método Pilates. Antes de começar a falar propriamente dito dos estudos, nós vamos falar do nível de evidência científica de cada tipo de estudo. Então, os estudos, eles são classificados, né? E dependendo de qual parte da pirâmide ele está, ele tem um maior ou um menor nível de evidência. Então, quanto mais vai afunilando aqui a pirâmide, eu vou chegando mais no pico aqui da pirâmide, maior é o nível de evidência científica. Então, se eu for começar aqui embaixo, na base da pirâmide, a opinião de experts, o estudo com animais, estudos in vitro, tem uma grande importância para a ciência, porém o nível de evidência ele é mais baixo. Depois, acima, está o relato de caso. Então, quando eu tenho o relato de caso de um paciente, né, que eu acompanhei durante muito tempo, e fui anotando, fazendo as intervenções, vendo o que melhora, o que não melhora, eu vou publicar isso. O relato de caso ele tem um menor nível também de evidência científica, porque como eu estudo um caso, fica mais difícil de aplicar isso para toda a população. Os estudos de corte, que aqui já vai melhorando o nível de evidência, são estudos retrospectivo ou prospectivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar prontuários, por exemplo, de uma determinada clínica e vou ver como que estavam esses prontuários nos últimos 40 anos, por exemplo, e vou estudar. E prospectivo, eu vou analisar uma população de um local e vou ver como que essa população vai evoluir no decorrer do tempo. Então, são estudos longitudinais que eu tenho que acompanhar durante um tempo. O estudo de corte ele é bem utilizado, esse modelo de estudo, para ver a epidemiologia de uma doença ou de uma população. Então, é um estudo que já começa a ter um grau de evidência, um nível de evidência maior. Depois, nós temos os ensaios clínicos randomizados. O que é isso? Eu vou testar um determinado tratamento, ou que seja um método Pilates, né? E vou ter tanto o grupo que eu vou fazer o experimento, quanto o grupo que é controle, né? Então, esse grupo que é controle, ele vai fazer ou alguma outra intervenção, ou, por exemplo, ao invés de receber o método Pilates, ele vai receber um treinamento aeróbio, por exemplo. Ou ele não vai receber tratamento nesse momento, né? Ele vai ficar ali só como controle. E depois eu vou comparar, né, como que foi o resultado da intervenção do grupo experimental e do controle, para eu ver como que foi o resultado dessa intervenção, se teve alguma diferença. Quando a gente fala randomizados, que são estudos
que os grupos são formados de forma aleatória. Então eu não vou dividir tipo assim os alunos do meu estúdio e os alunos de uma clínica de fisioterapia. Eu vou pegar uma população, os voluntários do estudo, e vou randomizar, vou sortear quem vai para um lado ou para o outro. Normalmente, quando são estudos que envolvem tratamento, depois que você faz o experimento, você, se realmente teve um resultado positivo, você tem que fazer nos indivíduos, né, nos sujeitos que estão no controle, né, não seria justo depois não aplicar o tratamento em quem foi controle. E o pico da pirâmide são as revisões sistemáticas com meta-análise. Então, para fazer uma revisão sistemática, eu vou ter que pegar só ensaios clínicos randomizados e selecionar esses estudos de acordo com os meus critérios de inclusão, o tempo que eu escolhi, se foi os estudos depois de 2018, depois de 2015, normalmente é utilizado um intervalo de 5 anos, né, para fazer essa coleta aqui dos ensaios clínicos. E aí, através dessa revisão sistemática com meta-análise, que é uma estatística mais elaborada, eu vou saber como que foi o resultado desses estudos na população, né, nos sujeitos de pesquisa. Então, eu tenho uma reunião, né, de vários estudos para conseguir saber como que está, por exemplo, o método Pilates hoje na ciência, porque vão ter vários desses ensaios clínicos que estão também no topo da pirâmide. Então, a melhor maneira de você buscar um artigo científico é, num primeiro momento, escolher uma revisão sistemática com meta-análise. A partir disso, você vai ter uma noção também de como que estão os ensaios clínicos. E você pode, em relação aos ensaios clínicos, pegar um público mais específico, por exemplo, né? Então, esse é o pico da pirâmide, são os estudos que nós temos que buscar para entender como que está aquele determinado tema escolhido nas pesquisas, tudo reunido em um artigo só. Então eu fiz buscas no Google Acadêmico da maneira mais simples possível. O Google Acadêmico é super fácil de mexer, eu acho, de buscar artigos. Na minha opinião, é o mais fácil. E depois que além do Google Acadêmico, eu tenho outras bases de dados, como o BVS, eu tenho o PubMed e tenho as bases de dados que elas são pagas, né? Que é o Web of Science, Scopus, e mesmo no PubMed tem alguns artigos que a gente não consegue acessar, né? Então, aqui no Google Acadêmico eu consigo vários artigos que estão disponíveis aqui para serem baixados e lidos e estudados. Eu posso, nesse campo aqui, colocar a partir de que ano que eu quero saber dos estudos, e eu posso também colocar o tipo de artigo que eu quero. Então, eu coloquei aqui um artigo de revisão. Além disso, eu ainda posso criar um alerta. Então, o Google Acadêmico vai me mandar um e-mail cada vez que for publicado um artigo naquele determinado tema. Então, eu coloquei primeiramente aqui Pilates que é o termo que a gente usa para busca, e low back pain, que é dor lombar. Então, pelos temas que eu procurei, os estudos a maioria dos estudos são de Pilates para dor lombar.
Então, aqui ó, eu encontrei 1.230 estudos, né, de revisão, né? Mas aí eu tenho revisão de literatura, eu tenho revisão integrativa, tenho revisão narrativa, eu tenho uma outra revisão que fala, por exemplo, do estado da arte, que é essa primeira revisão aqui. Essa revisão, ela vai contar como que foi, como que estão os artigos publicados, qual que é a metodologia que está sendo utilizada, e ela vai fazer uma revisão grande, né, uma grande revisão de literatura acerca do tema. Então, é um tipo de revisão interessante também. Mas o meu interesse maior era em revisão sistemática com meta-análise. E eu selecionei essa... Qual foi? Eu selecionei uma revisão para a gente conversar um pouco no final. O método Pilates e flexibilidade. Então, eu tenho 966 artigos, né? E também tem um peso, né? Bastante gente está pesquisando sobre Pilates e ganho de amplitude de movimento. Pilates e idosos, né? Tem bastante pesquisa também. Eu tenho 959 artigos de algum tipo de revisão. Isso colocando de 2019 para cá. Então, tem bastante gente pesquisando também o efeito do método Pilates nos idosos. Pilates na prevenção de lesão. Então, eu tenho aqui já uma queda, né? Deu 795 artigos, porém, ainda são bastante artigos pensando de 2019 para cá. Pilates e escoliose. Nós temos menos artigos, nós temos 39 artigos de revisão. Vocês podem perceber que aqui, ó, eles são citados menos vezes, tem artigo que nem tem citação. Quando a gente compara aqui com o Pilates e dor lombar, olha só, esse primeiro artigo já foi citado como referência em 91 estudos. Então, são artigos que têm um maior peso. Então, é importante olhar também o número de citação para você escolher qual artigo tem uma melhor qualidade, né? Pode ajudar nessa escolha. Então, eu escolhi esse artigo de revisão, é de um grupo europeu, né? Se eu não me engano, de Portugal. Então, fala das melhores opções de exercício para reduzir a dor e melhorar a funcionalidade em adultos com dor lombar crônica. Então, eles pegaram estudos de Pilates, de treinamento de força, baseado mais no core e baseado mais em teorias da mente, né? Com a parte mais mental, emocional, até mesmo medos e crenças que às vezes as pessoas com dor vão desenvolvendo com a determinada lesão, né? Medo de fazer movimento, a cinesiofobia. E eles reuniram todos esses estudos em uma revisão sistemática com meta-análise. E aí, o que esse estudo fez? Então, ele fez os critérios de inclusão, que é uma coisa importante para a gente fazer no início de uma revisão de literatura. Quais estudos que eu vou colocar nessa revisão que eu estou fazendo? Então, eu faço lá os critérios, estudos dos últimos 5 anos. Vou procurar na base de dados tal. Então, por exemplo, Google Acadêmico, BVS e PubMed. E quais são os tipos de artigo que eu vou escolher? Eu só vou colocar na minha revisão ensaios clínicos randomizados, né, para que o meu resultado fique com maior peso. Eles escolheram, então, 19 ensaios clínicos
randomizados com um total de 1.108 sujeitos, né? E todos esses estudos eram divididos em grupo experimental, que iam receber a intervenção, e o grupo controle, que é só controlar o resultado do grupo experimental. Então, os instrumentos principais utilizados foram, primeiro, a escala da dor, né, para avaliar a dor. Então, de 0 a 10, qual que é a dor que você está sentindo agora, por exemplo, no início da intervenção? E qual que é a dor que você está sentindo no final da sessão? Ao longo do número de sessões, a sua dor diminuiu, né, a sua escala numérica de dor diminuiu. Então, tudo isso foi contabilizado e adotado. A avaliação da funcionalidade tem 2 questionários que são específicos para dor lombar crônica, que é o Oswestry, que é um excelente instrumento, super fácil de aplicar, e também o Roland Morris, que também é um questionário super fácil de aplicar. Essa revisão, ela seguiu, né, o Prisma, que é tipo um roteiro de como fazer uma revisão sistemática e como fazer essa meta-análise desses artigos, e ela foi registrada no Prospero, que essa base aqui, ela registra o estudo que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer uma revisão sistemática de Pilates e equilíbrio, por exemplo, eu vou lá e registro aqui nessa base, porque meu ensaio vai ficar, meu estudo vai ficar registrado lá. Então, se outra pessoa for fazer o mesmo estudo com o mesmo critério, a Prospero vai barrar esse estudo. Então, essa revisão de literatura com meta-análise revelou que o Pilates pode ter um efeito positivo no alívio da dor e na melhora dos distúrbios ou da perda de funcionalidade em pacientes com dor lombar crônica. Já nesses estudos selecionados, eles não viram melhora na qualidade de vida, né? Viram menos peso, né? Um menor peso, na melhora da qualidade de vida. Mas tem outros estudos que falam da melhora da qualidade de vida nos indivíduos que praticam o método Pilates. Então, sempre a gente tem que saber como pesquisar para chegar a realmente formar uma opinião, né, sobre a nossa busca. Dentro dos artigos científicos, né, da pesquisa com o método Pilates, o que eu vejo que é muito complicado e que me faz às vezes não ler o artigo não falar exatamente qual foi a intervenção do Pilates. Então, foram nos equipamentos, foi no Mat Pilates, quais exercícios que foram utilizados? Né? A gente sabe que tem movimentos que podem piorar a dor lombar. Então, o que eu vejo às vezes nos artigos é realmente não descrever quais os exercícios que foram utilizados naquela intervenção. Qual foi o número de repetições daquele exercício? Quantas sessões foram realizadas? Qual foi a duração dessa sessão? Então, teve alguma evolução dos exercícios no decorrer do tempo? Então, eu vejo que ainda precisamos melhorar a metodologia nas pesquisas com o método Pilates. E por isso nós somos muito criticados, né, por outras metodologias de intervenção, outros métodos de intervenção, desculpe.
Então, assim, tem intervenções que criticam, por exemplo, o aumento da contração abdominal durante as aulas de Pilates. Então, ficar contraindo muito o abdômen, que a gente fala de um bracing abdominal maior do que realmente é necessário para aquele exercício. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um agachamento com uma carga nas costas, eu preciso de aumentar o meu bracing abdominal, porque eu vou aumentar muito a demanda do meu tronco, né? Agora, se eu estou fazendo, por exemplo, um leg press no reformer, que tem também uma carga, né, compressiva, eu não preciso aumentar tanto o bracing abdominal. Fora, né, o exercício livre vai ter uma maior demanda do abdômen quando comparada com o reformer. Então, uma coisa que eu tenho falado muito nos cursos é em relação a esse aumento, né, exagerado da contração abdominal. Então, deixar a contração abdominal de acordo com a demanda do movimento. E para isso, né, a gente pesquisando sobre os temas, né, como que estão as pesquisas, a gente consegue fazer uma prática mais baseada em evidência, né, e não só a prática de acordo com a nossa experiência. Então, eu vou buscar sempre a evidência científica, né? Então, como que estão os estudos acerca do método Pilates? Tem estudos com várias populações, com gestantes, com idosos, com pacientes com osteoporose, ou até para melhorar, né, também força, equilíbrio, flexibilidade. Então, uma forma de fazer a prática baseada em evidência é procurar sempre uma evidência científica, as evidências, como estão os estudos, para que eu possa me basear nisso na minha prática. Além disso, eu tenho a minha experiência profissional, né, e a minha expertise. Então, eu domino aquele assunto, eu estudo muito aquele assunto, então eu tenho um domínio sobre o método Pilates, por exemplo. E ainda as preferências em relação ao paciente, quando a gente pensa em, não que ele vai fazer o que ele quiser, não é isso, mas eu tenho estudos de melhora de dor lombar com caminhada, por exemplo. Então, se o meu aluno que tem dor lombar, ou que quer ganhar força, ou que quer ganhar condicionamento aeróbio, eu posso ver qual é a preferência do paciente, em que ele se enquadra melhor dentro, né, de como ele está naquele momento. Porque uma pessoa, por exemplo, com uma dor lombar crônica, com irradiação para membro inferior, limitando muito a funcionalidade, ele não vai conseguir fazer uma caminhada ou uma corrida e nem fazer exercício de força no método Pilates. Então, eu tenho que ver como que vai estar a condição do meu paciente para, de acordo com a evidência científica e com a minha expertise, eu escolha a melhor intervenção para aquele paciente ou para aquele aluno. Bom, eu espero ter colaborado um pouco com o conhecimento de vocês, ajudando a entender como fazer uma busca numa base de dados, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade e hoje consigo fazer com uma maior facilidade. Então, achei importante trazer esse tema para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana estarei aqui novamente. Uma boa semana a todos.